Aqui, fala com esse aqui. Muito bom, queridos, muito bom, muito obrigado. Privilégio para a gente poder estar juntos, privilégio mesmo, para mim, para a nossa igreja, Igreja Batista do Coimbra, do qual sou o pastor, um dos pastores. Nós temos lá outros 2, 3 pastores, né? É uma igreja privilegiada, cheia de pastores, temos lá com a gente vários pastores, né? E é um privilégio para a gente, então, poder estar junto com vocês aqui nesse intercâmbio possível, né? Então, nós estamos vivendo um novo possível. Muita gente gosta de ter um novo normal, né? Mas não tem nada de normal nisso, está muito anormal, né? A gente está na igreja, por exemplo, e tem um distanciamento tão grande dos irmãos, que a gente gosta de estar perto, é o calor humano, é abraçar na hora do culto, né? Nós tínhamos até canções específicas para abraçar o irmão. Essa canção agora é para você abraçar seu irmão. Então eu cantava aquela canção e virava aquela bagunça santa. Agora sim, irmão. Muito bom, Thiago, obrigado. Da gente se abraçando e tudo mais. E de repente nós não podemos mais fazer isso. E dentro do possível nós estamos tentando aí voltar, né, a cultuar ao Senhor, a estar presente à igreja. Então, um privilégio para a gente, como igreja do Senhor, podemos estar fazendo esse intercâmbio remoto aí, né? No canal do YouTube está presente a Igreja Batista de Vila Nova, também a Igreja Batista do Coimbra, e aqui os irmãos que puderam estar presentes aqui no templo. Então, é um grande privilégio, uma honra para a gente poder estar juntos aqui. Dentro deste novo possível, algumas coisas estão um pouco complicadas. Por exemplo, né? Eu acabei de perceber isso agora. Só fui, Thiago, até agora em 2 cultos presenciais em tempo de pandemia, né? A nossa igreja ainda não voltou para o templo, ainda estamos só remotamente. Eu estive no aniversário da Igreja Batista no Marissa, em Trindade, e era um culto presencial, mas tinha muita gente, né? Eles mediram ali a distanciamento e tinha bastante pessoas, mas agora aqui na Vila Nova eu pude perceber uma coisa nesse novo possível, que é o seguinte: eu gosto muito de cantar. Eu já quis ter, já tentei, já participei de equipe de louvor. Eu participei de equipe de louvor na Igreja Batista do Urias. Eu era o líder da minha equipe, cantava na equipe, né? Até que um dia uma irmã que cantava muito bem foi participar da minha equipe, da equipe que eu era líder, e um dia no ensaio lá, nós estávamos ensaiando e a música não estava ficando legal, a gente tentava de novo, já era a 4ª vez que nós estávamos passando a música, o culto já ia começar, e a irmã falou assim: irmão Elbio, não canta não dessa vez. Aí eu, tá bom, né? Fiquei sem cantar. E a música ficou boa. Agora ficou muito bom. Aí eu entendi. Falei, então eu não nasci para esse negócio de cantar. E aí, então, não cantei, né? Fui, não, tá tudo certo, então continue aí, porque não é o meu lugar, equipe de louvor. E o que eu percebi cantando aqui agora com os irmãos? É que não tem outras vozes para misturar com as vozes da gente, né? E aí o povo ouve você desafinado, né? Então eu estava cantando com toda a força ali, essa música Milagre aí, que é uma música muito linda, maravilhosa, e eu me percebi falando: meu Deus do céu, eu estou aqui pertinho da câmera, não sei se tem microfone captando lá, ou só da mesa, e eu cantando com essa força toda, nessa desafinação toda. Agora o Thiago vai falar: Elbio, você não, né? Não canta não, deixa só a igreja cantando, né? Pode cantar e pode desafinar, tranquilo, né, Thiago? Muito bom, então... Só aqui na frente. Então pronto, então por isso que os irmãos não pediram para eu ficar em silêncio, né? Porque não tem microfone lá atrás, né? Então muito bom, aí está aí Thales e Gionária, eles são da nossa igreja, muito bom. Vieram aí para ajudar aí no louvor. Acha aí, Thales, um lugarzinho para você sentar com a sua esposa. E vamos então à palavra, meus queridos. Vamos à palavra do Senhor. Vamos então meditar na palavra de Deus. Você que está aí com a gente de maneira remota, presente aí no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, e você não está livre aí de abrir sua palavra não, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí, junto com a sua família, a mesa onde você estiver, enfim, para que você possa acompanhar essa leitura. Eu não sei se eu olho para vocês, se eu olho para aquela câmera. O que eu faço, Thiago? À vontade. Você já está bom nesse negócio, né? Assistiu o culto domingo passado, você já olha direitinho para a câmera e tal. Eu estou com essa dificuldade aqui, estou me sentindo aqui um artista da Globo. Vamos lá? João capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 21 até o 30. João, capítulo 13. Todo mundo encontrou aí? João, capítulo 13, do verso 21 até o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: depois de dizer isto, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia.
Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus havia dito isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que comprasse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Fecha aí seus olhos, vamos então falar com Deus. Pai querido, essa é a tua palavra. E o desejo do nosso coração nessa noite, ó Pai, é que ela encontre um bom lugar em nós, para transformar a nossa vida, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Muito bom, queridos, amém, no nome de Jesus. Você conhece a história do Judas, você conhece a história do Judas Iscariotes. Ele é conhecido porque ele traiu Jesus. Talvez, tirando Jesus, um dos homens mais famosos da Bíblia, não se surpreenda, é Judas. Todo mundo, ainda que fora do Evangelho, conhece a história de Judas. E a história de Judas é repetida em outros contos, em outras religiões também. Haverá sempre um homem que vai trair Deus, que vai trair o ser superior, que vai trair o ser divino. Na mitologia grega tem também o homem traidor, enfim, em diversos lugares do mundo, nós temos essa figura daquele que é o traidor. Então nós conhecemos Judas por causa de uma característica na vida dele, e ele traiu Jesus. Talvez se eu te perguntasse alguma coisa a respeito de qualquer outro discípulo de Jesus, você não saberia responder, mas de Judas você sabe, pastor, ele traiu Jesus. Mas tem uma outra coisa que Judas fez que nós também sabemos bem. Ele suicidou-se, tirou sua própria vida. Judas é um suicida. Ele se enforcou. Talvez isso também seja uma coisa que você sabe muito bem. Talvez também isso seja uma característica de Judas que você não se esquece. Um ato que Judas fez, algo que ele cometeu, que está cravado no seu coração e que você jamais se esqueceu. Mas você já parou para pensar por que Judas suicidou? O que levou Judas a cometer suicídio? O que levou Judas a tirar a sua própria vida? Você já parou para se perguntar, ou para perguntar para o texto bíblico, por que foi que Judas desistiu de viver? Por que foi que Judas disse, não dá mais, eu não consigo mais? Diante da pandemia, os estudos dizem, os pesquisadores, que o número de suicídios aumentou em proporções assim assustadoras, principalmente entre os adolescentes. A terceira idade também está envolvida nisso, mas principalmente os adolescentes, aqueles que estavam acostumados a uma vida acelerada, a uma vida cheia de tanta coisa para fazer, e de repente se viram sem o que fazer, dentro de casa, tendo que conviver com seus pais o dia inteiro. E aí alguns falaram, só a morte para me livrar desse caos. Então aumenta-se o número de suicídios. Já parou para se perguntar por que tem aumentado o número de suicídios no nosso país? Já parou para perguntar ou para pensar o que levou Judas a cometer suicídio? Bom, nós vamos então nessa noite refletir a respeito desse personagem bíblico chamado Judas e a importância que a vida dele traz e tem para mim e para você. Nós vamos pensar em algumas preciosas lições da história que nós acabamos de ler agora, revelada, relatada pelo evangelista João, que deve ser aplicada na minha vida e na sua vida. Lições preciosas que nós não podemos sair daqui dessa noite sem ter isso cravado no nosso coração. Então, em nome de Cristo Jesus, permita que Deus possa cravar isso em você, que Deus possa escrever isso na tábua do seu coração. Saiba que todos nós temos no nosso coração uma tábua, já dizia um pastor amigo meu, Manuel Neto, já pregou nessa igreja, inclusive, há anos atrás. Ele diz que todo mundo tem uma tabuinha no coração e que lá Deus escreve coisas muito importantes. Então, nessa noite, permita que Deus escreva na tábua do seu coração algumas coisas muito importantes a respeito dessa história bíblica do relato da vida e da traição de Judas
na sua relação com Jesus. Primeira coisa que você precisa entender nessa noite, e que você precisa aprender nessa noite, é que há uma urgência em que eu e você guardemos o nosso coração e a nossa alma. Há uma urgência em guardarmos a nossa alma. O texto bíblico de João nos revela que imediatamente entrou nele Satanás. É interessante porque o texto que nós lemos no Evangelho de João diz que, quando Jesus então coloca o pão molhado no prato e Judas começa a comer com ele, imediatamente o Satanás entrou em Jesus. E aí, meus queridos irmãos, quando nós lemos este texto, a impressão que nós temos é que foi algo muito rápido. Que de repente, de uma maneira rápida, um negócio assim, num piscar de olhos, Satanás conseguiu entrar na alma de Judas. Satanás conseguiu entrar no coração de Judas, na vida de Judas, para poder então levá-lo a trair Jesus. É essa a impressão que nós temos, mas não foi bem assim. É essa a impressão que nós temos quando nós estamos lendo o Evangelho a partir do olhar de João, mas não foi bem assim. Se você voltar lá no versículo 2, você vai ver, versículo 2 do capítulo 3, que diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Queridos, em nome de Jesus, presta atenção. Nós precisamos guardar a nossa alma, porque as coisas na nossa vida não acontecem da noite para o dia. Ninguém abandona a igreja da noite para o dia. Nenhum marido trai a esposa da noite para o dia. Nenhuma esposa trai seu marido no piscar de olhos. As coisas vão acontecendo com permissões nossas. Nós vamos permitindo que o diabo vá tomando conta de nós, vai entrando na nossa vida e vai de repente fazendo todo esse estrago até que a gente chegue lá naquele lugar que nós não deveríamos ter chegado. Até que a gente chegue naquela atitude, naquela ação que nós jamais deveríamos ter tomado. Quando você lê só o texto que nós lemos no começo da mensagem, parece que o diabo nunca tinha chegado perto de Judas, que Judas nunca tinha passado nem perto de Satanás, e que agora, depois que ele comeu o pão molhado por Jesus, o Satanás aparece não sei de onde, parece que ele brota do chão, e de repente toma conta da vida de Judas, mas isso não é verdade, nem na vida de Judas, nem na minha vida, nem na sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar por que você de repente cometeu tal coisa, fez tal coisa, ou cometeu tal pecado, ou se deslizou de tal forma, mas você vai perceber que houve sinais, que a coisa foi acontecendo, que um abismo foi chamando outro abismo, e de repente você se viu no lugar onde você está. Satanás já havia plantado no coração de Judas a intenção de trair Jesus. E aqui, meus queridos irmãos, quando nós ouvimos essa palavra dizendo que ele entrou na vida de Judas, não foi possessão, isso precisa ficar muito claro para a gente. Judas não ficou possesso de Satanás. Nós não temos aqui um Judas possesso e de repente Jesus não nem expulsou o demônio do Judas. Pensa aí, meus irmãos, Jesus deixou Judas embora demoniado, possesso, não é possessão. A palavra original usada aqui se refere a uma ação eficaz de manipulação de Satanás sobre Judas, levando-o ao convencimento de trair Jesus. Olha aqui para mim, presta atenção. Às vezes você acha que você deve guardar só de não ser possuído por Satanás. Eu nunca vou passar por isso. Afinal de contas, em minha vida habita o Espírito Santo de Deus. Jamais eu posso ser possesso por Satanás. É verdade, você está muito certo, mas não se esqueça que o nosso inimigo tem um poder manipulador, ele é persuasivo, ele fala no seu ouvido através da amiga, depois ele fala através do amigo, depois ele fala através da internet, de repente a manicure, quando você se vê, você está envolvido naquilo que você jamais deveria ter se envolvido. Você está vivendo, você está assistindo, você está fazendo parte de um grupo que você jamais deveria participar. Judas cedeu à tentação, meus queridos irmãos, e quantos de nós não somos tentados? Quantos de nós maridos, quantos de nós esposos, quantos de nós mulheres, esposas, quantos de nós filhos, quantos de nós patrões, quantos de nós funcionários, que não somos tentados também pelo nosso inimigo? A Bíblia diz que o Satanás, o nosso inimigo, está ao nosso derredor. E ele procura uma forma de manipular a minha mente e a sua mente e nos levar ao convencimento de que há caminhos melhores que o caminho proposto por Cristo.
Foi assim com Adão e Eva, lá no paraíso. Vê que a serpente, meus queridos irmãos, gastou um tempo com a Eva. O que ela fez ali foi um trabalho de convencimento. Foi um trabalho de persuadir a Eva. Ela foi conversando com a Eva. O que Deus falou para você? E ali ela vai. E quanto mais ouvidos a Eva dava para a serpente, mais envolvida ela estava na trama do Satanás. Eu pergunto para você, quem é que você tem escutado na sua vida? Quem é que está falando ao seu ouvido e de repente tentando te convencer daquilo que você jamais deveria fazer? Ou daquilo que você jamais deveria pensar? Sabe, meus queridos, quando traímos uma aliança feita com o nosso Deus, nós não o fazemos, nós não traímos essa aliança da noite para o dia. Preste atenção aqui. Há uma distância a ser percorrida entre a mesa da ceia e os cravos na cruz. Essa mesa preparada pelo Senhor, essa mesa que o evangelista vai dizer que as palavras de Jesus foi: eu desejei muito estar aqui com vocês. Há uma distância entre essa mesa preparada para a ceia e os cravos pregados, cravados nas mãos de Jesus lá na cruz. Muita coisa aconteceu até esse fato da crucificação ser real na vida de Jesus. E aqui temos o Judas sendo envolvido, manipulado, induzido, convencido por Satanás a trair o mestre. Eu e você também, queridos, corremos esse risco de trairmos, de quebrarmos a nossa aliança com o nosso Deus, se dermos ouvido ao Satanás. Portanto, guarde com urgência a sua alma. O apóstolo Pedro nos faz um alerta. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É interessante porque nós conhecemos bem o final deste versículo. Eu inclusive citei agora ele aqui. Que o diabo, nosso inimigo, está ao nosso derredor, procurando uma forma, procurando um jeito de nos devorar. Mas quando o apóstolo Pedro começa o texto, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Sabe como é que você pode impedir que ele devore você? É sendo sóbrio e vigilante. Sendo sóbrio e vigilante. Guarde a tua alma, guarde o teu coração. E aí uma palavra para você, adolescente, para você que tem vivido essa fase aí da vida tão desafiadora, né? Guarde o seu coração, guarde os seus ouvidos, guarde o seu coração daquilo que você tem visto na internet, daquilo que você tem escutado na internet. Guarde o seu coração daqueles que têm se aproximado de você, dessas pessoas que chegam com tantas palavras boas, com essa boa intenção, que parece ser gente boa, e de repente você se vê entregando seu coração, sua vida para ele. Guarda o seu coração, guarda o seu coração. Pouco tempo atrás eu conversava com uma jovem que estava fora de casa, uma adolescente, querendo morar fora de casa. E aí, conversando com ela, meus queridos irmãos, ela pintou a casa dela, a família dela, como o pior lugar para se estar. O pai dela era um monstro. A mãe era o Satanás em pessoa. Bom mesmo era o garoto que estava querendo namorar com ela, que estava lá falando para ela: você tem que sair de casa, porque seus pais, porque tudo mais. E de repente, meus queridos irmãos, ela se viu entre a cruz e a espada. Ela precisava de fazer uma escolha agora: obedecer os seus pais, ou ouvir um namorado que chegou não sei de onde, enviado por Satanás. E aí ela me chamou para conversar. Eu disse para ela: não é possível que você cogitou a possibilidade de colocar a sua mente para escolher entre os seus pais que deram a vida por você e esse cidadão que só quer abusar de você. Guarde seu coração, irmã, em nome de Jesus. Não demorou muito, e não porque eu sou um profeta e profetizei na vida dela, nada disso, mas é porque era óbvio, e não demorou muito, e ela pôde perceber que aquilo era uma cilada do nosso inimigo. Satanás, o nosso inimigo, anda em nosso derredor. Ele deseja os nossos filhos, ele deseja a nossa casa, ele deseja o nosso celular. A serviço de quem está o seu celular? A serviço de quem está a sua conta no Instagram, a sua conta no Facebook? A serviço de quem? Mas segunda coisa que nós precisamos aprender nessa noite com o Judas: existe um caminho para o perdão. Queridos,
Essa é a coisa mais maravilhosa, essa é a semente do Evangelho, essa é a coisa mais importante do Evangelho de Cristo Jesus, é que há um caminho para o perdão. Jesus veio revelar ao mundo que há um caminho para o perdão. O evangelista Mateus nos fala da atitude de Judas ao ver Jesus sendo condenado. Então o João revela para a gente como foi aquela noite. Como foi aquele encontro de Jesus, o último com seus discípulos. João nos diz o que aconteceu naquela noite. O Judas, o Pedro, a conversa entre os discípulos, o João que era mais chegado e estava com sua cabeça inclinada no peito de Jesus, o Pedro que faz um sinal para João, perguntar para Jesus quem vai trair ele, e essa conversa toda, essa preocupação toda dos discípulos, para ver quem era o traidor. Mas Mateus nos conta o que aconteceu depois disso, para onde foi o Judas. O que houve com Judas? Eu queria que você voltasse a sua Bíblia aí para Mateus, Evangelho de Mateus, só para a gente poder entender para onde foi Judas, quando ele viu então que Jesus estava sendo condenado e que ele seria morto na cruz. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí a leitura. Dos versículos 3 até o versículo 5. Mateus, capítulo 27, do 3 ao 5, diz assim: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de um remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Olha aqui para mim, rapidinho. Judas havia traído Jesus e vendido ele por 30 moedas de prata. E Mateus, o evangelista, diz que quando Judas percebeu que o que ele tinha feito, ele foi tomado de um remorso, ele foi tomado de um sentimento que o levou a ir lá na igreja, que ele tinha vendido Jesus, e procurado os líderes religiosos para devolver o dinheiro. Ele quis desfazer o negócio. Já tentou desfazer um negócio alguma vez em sua vida? Tem negócio que dá tempo de desfazer, mas tem negócio que não dá mais tempo de desfazer. Não tem mais jeito. O Judas voltou lá, percebendo o que tinha feito. Olha como se segue o texto, versículo 4. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, dizendo: que nos importa? A responsabilidade é sua. Mas olha o que diz o versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, e saindo, foi e enforcou-se. Meus queridos irmãos, prestem atenção, há um caminho do perdão. Eu ousaria dizer que Judas só se enforcou porque ele procurou a igreja errada. Talvez se ele tivesse vindo aqui na IBVN, alguém teria dito para ele: querido, não precisa fazer isso. Há um caminho do perdão, Jesus vai te perdoar, vem cá, vamos orar junto. Talvez se ele tivesse ido lá na Igreja Batista do Coimbra, alguém tivesse parado ele na porta e falado: Judas, para de chorar, fica calmo. Não, pode ficar com essas moedas para você, nem precisa jogar para cá não. Presta atenção, há um caminho do perdão, Jesus pode te perdoar. Mas, meus queridos irmãos, Judas foi na igreja errada. Judas foi na igreja que diz: o que eu tenho a ver com isso? A responsabilidade é sua. Queridos, prestem atenção, nós precisamos urgentemente de igrejas que se comprometam como família. Nós não precisamos de empresa que se preocupa em multiplicar, e ovelha passa a virar números, bichos, enfim. Nós precisamos de igreja onde os irmãos se responsabilizam uns pelos outros, onde o irmão ferido, machucado, que reconhece que traiu sangue inocente, entra pela porta e encontra perdão, encontra afeto, acolhimento, e não mais paulada, e não mais uma fala que diz: nós não temos nada a ver com isso, o problema é seu, Judas, foi você que fez isso. Os próprios homens que haviam dado dinheiro para Judas, diz para ele: leve seu dinheiro para lá, esse dinheiro é seu, esse problema é seu. A religião, meus queridos irmãos, representada ali pelos sacerdotes, pelos líderes evangélicos, não indicou para Judas o caminho do perdão. O que o Brasil precisa nesses tempos, meus queridos irmãos, em nome de Cristo Jesus, é de uma igreja que possa indicar para todos o caminho do perdão. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos como igreja nos envolvendo em campanhas, em boicotes. Boicote a não sei o quê, boicote a Natura, boicote a, pelo amor de Deus. Como igreja nós estamos aqui para dizer, para seja lá quem for, que há um caminho de perdão,
há um caminho para aquele que está com o seu coração, ainda que cheio de remorso, contrito, encontrar perdão em Cristo Jesus. Judas podia muito bem estar presente na ressurreição, quando Tomé estava tocando as marcas de Jesus, mas Judas foi na igreja errada. Judas podia muito bem estar presente no dia de Pentecostes, meus queridos irmãos, mas Judas procurou a igreja errada, o irmão errado. Eu não sei você, mas o desejo do meu coração como igreja do Senhor é ser uma família, um lugar onde todos podem compartilhar as suas alegrias, mas também as suas dores, as suas riquezas, mas também as suas pobrezas. Uma família que possa acolher. A gente gosta de cantar que nós somos um corpo assim bem ajustados, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, mas não suportamos ter do nosso lado alguém tal qual Judas. No discurso, nós falamos uma coisa, mas na prática, nós queremos juntar aqui só gente perfeita, só gente boa, só gente que está, gente assim, ó, supimpa, gente de primeira. Enquanto, pelo contrário, a igreja deveria ser o lugar onde as pessoas quebradas, machucadas, que não presta, que não vale nada, pai que enforca e mata seu filho, ou padrasto que mata seu filho pisando na cabeça dele numa poça de lama, pudesse vir aqui, e aqui encontrar o caminho do perdão. E aqui encontrar um Cristo que morreu na cruz por ele. Mas nós estamos muito ocupados na campanha, por favor, boicote marca tal, ou a marca fulana de tal. Nos esquecemos de expressar as virtudes de Deus, que são reveladas através da minha vida e da sua vida. O Judas não teve outra oportunidade. Ele procurou a igreja errada, o caminho errado. Mas eu quero dizer para você, em nome de Cristo Jesus, vai haver sempre uma nova chance para aqueles que desejam mudar de vida, para aqueles que desejam mudar de direção. Vai haver sempre uma nova chance. O Deus que nós servimos é o Deus de uma nova chance. Existe alguém que se preocupa, que se importa, que se interessa pelos pecadores. E esse alguém e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Ah, se Judas tivesse procurado Jesus, meus irmãos. Ah, se Judas depois tivesse voltado correndo para Jesus e falado, eu te traí. Eu vendi o Senhor por 30 pratas. Está aqui no meu bolso, chacoalhando. Jesus ia falar para ele, pega essas moedas, dá para os pobres, Judas. E tudo certo, vamos lá. Eu estou indo para a crucificação, você aguarda aí, depois você fica esperando aí, que depois eu ressuscito e está tudo bem. Ah, meus queridos irmãos, se de repente o seu pai tivesse procurado o Senhor, se a sua mãe tivesse procurado o Senhor, se o seu marido tivesse procurado o Senhor, quem sabe se a sua esposa tivesse procurado o Senhor Jesus, a sua história seria uma outra história. Mas essa noite nós precisamos perguntar, para mim e para você, você deseja mudar a história da sua vida? Você deseja mudar os rumos da história da sua vida? Você precisa desse terceiro ponto. Nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. Nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. Era um presente que a vida havia entregado para Judas. A vida havia colocado do lado de Judas o próprio Cristo. O Jesus presente, que privilégio, meus queridos irmãos, o de Judas, poder caminhar, dormir, comer com Jesus. Privilégio que eu e você não temos. Judas era aquele homem que estava ali pertinho de Jesus. Ele podia tocar em Jesus. Ele conhecia os desejos, a vontade. Que tipo, se o café precisava de açúcar ou menos açúcar. Jesus gostava de arroz ou de feijão. Como é que se Jesus dormia mais ou menos. Judas teve o privilégio de viver, de caminhar, de conviver com o Mestre. Meus queridos irmãos, nessa noite você precisa decidir. Nós temos também o privilégio de vivermos a nossa vida diante desse Cristo. Nós temos também o privilégio de caminharmos diante da vontade desse Cristo. Mas quem sabe, meus queridos irmãos, muitas vezes nós não estamos fazendo a escolha de Judas. Porque o Judas pensou assim, se eu posso andar com ele, se eu posso comer com ele, se eu posso dormir com ele, eu posso vendê-lo. O que o Judas pensou é que ele podia lucrar, porque era amigo de Jesus.
O que o Judas pensou é que ele podia ser beneficiado porque ele era crente. O Judas achou que podia levar um certo benefício porque ele servia a Jesus. Meus queridos irmãos, não é diferente com a igreja hoje. Não é diferente com a igreja hoje. Eu estava, no começo da pandemia, ouvindo um certo pastor que diz o seguinte: